quem pode fazer isso e quem tem autoridade para fazer isso é a liderança. Então, por que o líder ele é tão importante? Uma fonte muito viva, assim, muito fresca a respeito das competências da liderança para a segurança, né? Então, ele fez um estudo buscando entender aqueles líderes que realmente atuam conforme o esperado, né, na segurança do trabalho, que competências estão presentes nessas pessoas. E a gente não tem coragem de falar, isso aqui vai sair, não vamos fazer mais isso aqui que não faz mais sentido para a gente, né? Isso não é funcional, isso não está trazendo efeito nenhum. Pergunta para as pessoas, o que faz sentido para elas? O que você faz como líder que ajuda elas a trabalhar de forma mais segura? Hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com especialista, a psicóloga Carla Mikoski. É um prazer te receber novamente aqui no canal SSMA em Pauta, Carla. Obrigada, Rogério. Vai ser uma alegria poder compartilhar um pouco da minha experiência, dos meus conhecimentos aí ao longo desses 20 anos de caminhada, né? Dentro da área de segurança do trabalho como psicóloga. E contribuir nesse cenário que a gente vive, né, que é tão desafiador, de prevenção e cuidado com a vida. Obrigado. É a segunda vez, então, que tu está aqui comigo. Na primeira, a gente falou sobre complexidade na segurança, né, junto com os nossos amigos e colegas aí, Adilson Monteiro e a Juliana Bley. Foi um bate-papo, né, de alto nível aí, como sempre a gente tenta fazer aqui no canal. Mas para quem, né, e tu é uma profissional super conhecida, né, mas para quem não te conhece, Carla, tu podia te apresentar um pouquinho e atualizar aquele público que te viu, né, no outro vídeo lá também, falar um pouquinho da tua trajetória, né, de onde é que tu é. Sem dúvidas. Então, eu sou natural de Curitiba, né, me formei em Curitiba, lá na PUC, como psicóloga. Dentro da universidade, eu não fazia ideia do que era segurança do trabalho, a gente não tem nenhuma cadeira, nada que possa explorar um pouco esse universo. E fui me deparar com essa realidade quando eu fui convidada pelo Júlio Turbay, que é da Comportamento, né, uma outra grande empresa de consultoria, para trabalhar na Comportamento, junto com a Juliana Bley, que era anteriormente sócia deles. E eu digo para você que eu engatinhei ali os primeiros passos, né? E fui aprendendo o beabá de tudo o que eu sei hoje ali, junto com a Ju, junto com os profissionais que eram da Comportamento na época. E foi quase uma nova universidade para mim, né? Porque é um campo assim que se abre e as conexões entre as áreas do conhecimento também são muito diferentes, né? Uma dentro da área de engenharia da segurança, que tem todo um repertório muito voltado para leis, voltado para a área de exatas, enquanto a psicologia traz essa abordagem mais humana, né, voltada para as questões que envolvem conhecimento da área da sociologia, da antropologia, da filosofia, e aprender a comunicar, fazer essa conversa entre os dois mundos, né? Então, eu fiquei 5 anos, aprendi muito, muito do que eu sei dentro do comportamento. Saí de lá para trabalhar fui convidada para trabalhar em uma das empresas que eram clientes, isso é muito comum, né, dentro das consultorias. Então, eu fiquei 3 anos trabalhando na Caterpillar, uma baita experiência que eu tive, porque uma coisa é a gente ser consultor, né, e eu acabei, assim, logo que eu me formei, eu já caí na área de consultoria, então eu não tive uma vivência de campo sentando do lado da empresa, né, como empregada da empresa. E nesses 3 anos que eu vivi na Caterpillar, foi uma mega experiência para eu poder entender a realidade, como a banda toca dentro da organização, né? Então, sem sombra de dúvidas, assim, foi uma experiência que me
desafiou muito e me transformou como profissional, né? E aí eu saí da Caterpillar, ainda não sabia muito bem para que lado eu ia, e aí eu comecei a ser ativada, né, contatada por alguns antigos clientes para fazer algumas coisas pontuais, e a partir daí eu fundei, né, eu formei, eu criei a Única para atender uma demanda que já existia. Então, a Única ela não foi criada assim, puxa, eu quero criar uma consultoria, o que será que eu vou fazer? Né? Ela foi já estabelecida para atender demandas que estavam ali para eu atender alguns clientes. E aos poucos eu fui dando forma para o que era a Única, né? Mas um desejo que sempre esteve presente, né, há quase 10 anos atrás, em fevereiro do ano que vem a Única vai fazer 10 anos, um desejo que sempre esteve presente, Rogério, em mim e como consultoria, foi que eu pudesse ter um olhar único para os clientes. Por isso que a consultoria se chama Única. Eu sempre entendi como muito importante, como uma premissa do meu trabalho, que não dá para copiar e colar os trabalhos de um cliente para o outro, porque existem nuances, características, necessidades muito diferentes em cada realidade organizacional, em cada contexto de trabalho, e que eu preciso ter um olhar diferenciado e uma proposta que contemple, né, ou que atenda determinadas necessidades. Então, isso sempre esteve presente também uma concepção de que os processos de mudança, eles não são assim do dia para a noite, que pequenas intervenções cotidianas, elas podem gerar um efeito positivo a longo prazo muito maior do que uma alta intervenção de alto impacto que amanhã pode estar esquecida dentro da organização, né? E a presença sempre da gentileza, do respeito ao ser humano, com cada ser humano que eu interajo dentro das minhas relações, eu procuro dar uma demonstração daquilo que eu espero que as pessoas façam dentro das organizações. Então, isso sempre foram premissas muito importantes. E muito bem, né? Em termos de formação, eu tive uma experiência prática, que a gente sabe que a psicologia da segurança do trabalho não existe, né, uma especialização, uma formação, mas eu fui fazer pós-graduação em psicologia organizacional do trabalho para me aprofundar. Eu fiz uma especialização em psicologia relacional sistêmica, que também ampliou muito meu entendimento. E mais recentemente, né, muito provocada por entender mais e entender mais dos fundamentos da minha prática, eu voltei a estudar a análise do comportamento aplicada às organizações. E tem sido uma alegria para mim retomar essas bases e entender o quanto que tudo faz sentido, né? Tudo que eu venho fazendo nos últimos anos faz sentido e só reforça ainda mais a minha abordagem e a minha linha de atuação. Então, essa sou eu e um pouco da minha trajetória profissional até aqui. Carla, no nosso bate-papo aqui, o tema, né, voltado para a competência de liderança na gestão de segurança. Nas empresas que eu trabalhei, e a grande maioria dos profissionais de segurança que eu conheço, parte da premissa de que o líder é o principal responsável pela segurança dos colaboradores sob sua gestão, né? Isso é quase que um mote de trabalho, né, para vários profissionais. Tu acredita nisso? E se tu acredita, por que a atuação do líder é tão importante para a segurança? Uhum. Sim, Rogério, isso é uma premissa, né, dentro do nosso trabalho, especialmente porque a liderança ela tem uma responsabilidade como uma representante da empresa diante das pessoas, né? Então, de alguma forma, a liderança ela precisa trazer e determinar qual é esse contexto aonde a gente vai estimular determinados comportamentos, que determinados comportamentos aconteçam, né?
Então, a liderança ela é responsável por decidir investimentos, prover recursos, estabelecer valores, procedimentos, regras, né? É a liderança que traz todo esse contorno estrutural ao qual cada uma das empresas, né, vai oferecer para que as pessoas, né, os empregados, de uma maneira geral, trabalhem, né, executem as suas funções com a finalidade de entregar um bem, um produto, um serviço, né, entregar o seu produto fim ao mercado. Então, a liderança, ela tem um papel crucial dentro, em especial quando a gente fala da segurança do trabalho. E aí eu quero entrar um pouquinho mais nesse âmbito, porque eu acho que é extremamente importante que a gente compreenda por que o líder ele tem essa influência tão importante sobre a segurança das pessoas. E aí eu queria poder explicar um pouquinho a respeito do que é esse comportamento em segurança, né? Porque sem a gente entender como se dá o comportamento em segurança, não é possível entender por que a liderança é tão importante. Quando a gente fala de um comportamento produtivo, né, o comportamento das pessoas para entregar o produto fim, a gente está falando de um processo ou de um procedimento que as pessoas precisam seguir, então elas vão tomando ações, fazendo atividades ao longo do seu dia, que ao final elas conseguem ver com clareza qual é o produto que elas entregaram. Se elas entregaram conforme a meta, se elas entregaram acima ou abaixo da meta. E só o simples fato delas terem esse retorno, né, esse feedback automático no final do dia, elas já sabem como é que vai ser o dia de amanhã, se vai ser leve ou se vai ser pesado, né? Então, a gente costuma dizer que entregar ou não entregar a produtividade no final do dia retroalimenta o comportamento delas no dia seguinte. Ou seja, eu já sei como vai ser mais ou menos o dia de amanhã. Se a gente entregou pouco, eu vou ter que correr atrás amanhã. Se a gente entregou muito, o dia vai estar um pouquinho mais light, né? Então, a gente diz que existe uma retroalimentação automática do nosso comportamento produtivo pelas metas que são estabelecidas. Tem empresas, né, Rogério, que tem como avaliar se a gente está entregando produtividade hora a hora, minuto a minuto. Tem algumas organizações que têm esses KPIs, esses indicadores muito bem estabelecidos. Quando a gente fala do ponto de vista da segurança, a gente está falando de um comportamento que, dentro da psicologia, a gente chama de um comportamento de esquiva. A gente faz um monte de atividades durante o dia, porque com certeza a maior parte das pessoas fazem. Eu preencho a PR, eu uso IPI, eu faço liberação de PT, eu sigo o procedimento, eu aciono ali a máquina dentro com os botões que precisam ser acionados na sequência correta. Então, eu faço uma série de atividades para que ao final do dia, ou durante a execução, não aconteça nada de errado, não aconteça um acidente que eu me machuque ou que eu me lesione, né? E o fato de eu passar dias, né, fazendo aquela rotina de atividade e não acontecer nada ao final do dia, não é algo que retroalimente o meu comportamento no dia seguinte, né? Eu não tenho nenhum parâmetro no final do dia para dizer assim, será que o meu dia foi bom em segurança ou será que foi ruim? Eu posso, talvez, ter lá dentro de mim uma ideia de que, puxa, dei aquela improvisadinha ali, mas funcionou, entreguei, a produção saiu, né? Mas se ninguém viu, se ninguém falou nada, se eu não corrigir, aquilo vai passar batido. Até que um dia aconteça alguma coisa, né? Então, o que eu quero exemplificar com esses dois exemplos, né? Como é que o comportamento ele se dá do ponto de vista de produtividade. Então, eu tenho indicadores claros do que eu estou fazendo, isso retroalimenta o meu comportamento, e em segurança eu não tenho. Eu não tenho.
Não tem nada que me diga se hoje o meu dia foi bom, se hoje o meu dia não foi bom de segurança. E nesse ponto que se faz essencial, Rogério, que a gente coloque indicadores, que a gente insira algo que traga como uma retroalimentação para essa pessoa como é que ela está fazendo as coisas em segurança. Quem pode fazer isso e quem tem autoridade para fazer isso é a liderança. Então, por que o líder ele é tão importante? Porque ele precisa trazer um efeito sobre o comportamento de segurança das pessoas no dia a dia, que não pode ser um efeito assim, no final do ano eu avaliei se você cumpriu os procedimentos e de repente você recebe ali um X de aumento. Não é isso. Isso é muito longe, né, em termos de efeito do comportamento de segurança. A gente precisa trazer para o cotidiano algo que seja valorizado pelas pessoas e que simbolize que esse líder ele está atento à forma como as pessoas estão agindo em segurança, né? Que não precisa ser um elogio, compreende? Não precisa elogiar necessariamente. Mas o fato de eu fazer uma pergunta ao final do dia, como é que foi o seu dia em relação à segurança? Você teve alguma dificuldade? O que te impediu de tornar essa atividade mais segura no dia de hoje? Você viu algo que poderia ter sido feito com mais segurança? E isso não é algo protocolar, não é algo do eu devo fazer porque a segurança me pediu, mas é algo que talvez precise vir de uma forma mais genuína, como interesse dessa nossa liderança, né? E isso em cascata, né? Como que o líder imediato que está com o pessoal da operação, ele pode inserir isso, né, trazer efeitos cotidianos para a segurança das pessoas, para o comportamento de segurança das pessoas, e como que líderes intermediários, né, coordenadores que estão ali no meio do sanduíche, e a camada mais alta de liderança pode inserir no seu radar, né, no seu painel de controle ali de segurança, outros indicadores que me falem que o meu público ele está olhando para as questões de segurança de maneira cotidiana e não só a taxa de frequência de acidentes. Então, são questões que ajudam a gente a compreender, né, por que a liderança é tão importante. E aí algumas pessoas me falam, tá, mas o pessoal da área de segurança não pode fazer isso? Pode, ele deve, ele vai fazer, mas não tem o mesmo efeito sobre o comportamento das pessoas do que a liderança fazer. Simples assim. É igual quando a gente está na escola, né, no meio acadêmico, se um colega seu te liga e fala, olha, Rogério, você precisa entregar um resumo de um livro de 300 páginas amanhã. Você fala assim, vai dormir, você quer que eu trabalhe para você, né? E se o teu professor te pedir a mesma coisa, tem outro nível de consideração, né, no teu comportamento. Então, por isso é a liderança, tá? Tem que ser a liderança. E muitas lideranças vão fazer isso de forma protocolar e algumas lideranças vão fazer isso de forma genuína, né? Então, a nossa busca sempre é que isso faça sentido para a nossa liderança, que isso seja algo que ele traz como verdade. Isso não depende só do líder, também depende do seu entorno, de como os mais altos líderes estão trazendo esse contexto, né, e essa possibilidade de que os líderes realmente façam isso de forma genuína. Faz sentido, Rogério? Com certeza. O que eu tenho visto dentro né, da experiência que eu tenho também é que normalmente o líder que vai fazer isso de maneira mais genuína é aquele cara que está mais presente, que está mais próximo da sua equipe, né? E o protocolar não, é aquele que está mais distante que vai, né, fazer porque é protocolo, né? E ele tem que fazer porque alguém disse que ele precisava fazer, né? E dentro desses líderes, normalmente esse mais protocolar, né, ele, não sei se dá para chamar assim, mas ele é o cara que se sente menos preparado,
para atuar na gestão de segurança das suas equipes, né? E a gente entende que para esses líderes atuarem de maneira efetiva, eles devem desenvolver algumas competências, né, Carla? E quais são as competências que o líder precisa ter para atuar de maneira efetiva com relação à segurança dos seus colaboradores? Ótimo. E essa pergunta eu respondo com base, né, no conhecimento e na expertise aí do Tom Krause. Ele publicou, né, os 7 insights sobre segurança, de liderança para segurança, e em 2016, se não me engano, e eu acredito que ainda é uma fonte muito viva, assim, muito fresca a respeito das competências da liderança para a segurança, né? Então, ele fez um estudo buscando entender aqueles líderes que realmente atuam conforme o esperado, né, na segurança do trabalho, que competências estão presentes nessas pessoas. Primeira coisa que ele traz, são líderes que sabem dizer para as pessoas aonde a gente quer chegar em termos de segurança. Qual é a nossa visão como empresa? Onde que a gente quer chegar? O que a gente espera das pessoas? E eu vejo que isso é uma dificuldade tremenda, às vezes até para a própria área de segurança, dizer o que a gente quer em termos de despertar qual tipo de comportamento. Todo mundo fala, a gente quer interdependência, a gente quer generativo, mas o que é isso em termos práticos? O que eu espero que as pessoas façam? Será que é possível chegar lá sem antes né, caminhar um degrauzinho por degrauzinho ali em termos de comportamento e aprendendo uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra? Então, eu sinto, e o Krause também reforça, que é uma das principais competências. A gente quer fazer segurança, 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 a gente quer, mas a gente não consegue traduzir isso de maneira um pouco mais palpável para as pessoas. Então, visão, credibilidade, visão e credibilidade, o Thomas Krause fala que são as competências de entrada, ou seja, precisa ter isso, né? A gente precisa ter credibilidade com as pessoas, ou seja, minimamente a gente ser exemplo, né, do que a gente fala. Não estou falando de uma forma piegas, assim, você tem que estar no estado perfeito, senão você não pode falar de segurança com as pessoas. Não é disso que a gente está falando, né? Mas regras mínimas que precisam ser atendidas. Eu também ser exemplo no sentido de eu admitir que eu errei como líder. O Krause fala disso, né? Você admite erros a si mesmo e aos outros? Como você faz? Como você lida com isso? Como você manifesta para a sua equipe que, puxa, essa decisão, essa orientação que eu passei para vocês foi equivocada, gente. Vamos retomar aqui, né? Então, visão e credibilidade são as duas competências de entrada. Depois, eu gosto muito que ele fala de 3 competências que são competências que vão nos ajudar a trazer efeito para o comportamento de segurança das pessoas no dia a dia. Primeira, ação orientada. O que é isso, ação orientada? Cara, nós geramos dados pra caramba dentro da área de segurança. Registro de quais acidentes, near miss, desvio, próprios acidentes, né? E a gente pede para as pessoas, né, sinalizem, registrem e tal. Como que a gente faz gestão, que a gente mostra para as pessoas que a gente está lendo, analisando e atuando sobre essas coisas. Então, como que eu atuo e como que eu devolvo um feedback para a minha equipe. Porque para ela é importante também saber se as coisas que eles estão relatando faz sentido ou não faz sentido, a empresa está olhando ou não está olhando. Isso é trazer efeito sobre o comportamento de segurança das pessoas, né? Eu estive recentemente em uma empresa, Rogério, que eles precisavam subir num elevador para alcançar o nível lá a altura onde eles prestavam serviço, e eles fazem isso todos os dias. E existe uma linha de vida, né? Num caso de emergência, para eles poderem descer uma escada ancorados pela linha de vida.
E um dos operadores falou assim para mim: Carla, para mim, que subo e desço esse elevador e essa linha de vida é a minha salvação caso alguma emergência aconteça, eu tenho muita curiosidade de saber como é que são, qual é o resultado das manutenções preventivas. Será que é recorrente? O que eles ajustaram? Será que eu podia fazer alguma coisa para, né, não danificar tanto? Olha que interessante, né? E a gente acha que isso não compete às pessoas. Então, eu achei muito interessante isso. A ação orientada é o quanto que eu estou orientando as minhas ações como líder para a resolução das questões de segurança, que é justamente aumentar a capacidade de segurança da minha área, e o quanto que eu estou nutrindo as pessoas com essas informações que dizem respeito a elas também, né? Porque elas estão ali expostas aos riscos todos os dias. Então, ação orientada, colaboração, o quanto que eu estimulo o meu time a colaborar, né, a contribuir um com o outro em termos de segurança, na divisão de tarefas ou na orientação um do outro, ou como um pode, de fato, colaborar, né, eu estimulo isso, e a comunicação, que é isso, o quanto e como eu falo sobre segurança com as pessoas. E aqui tem um ponto que eu acho bem estratégico da gente falar, né? Está mais do que provado que a gente se prepara muito para comunicar de forma ativa, né? Ou seja, eu me preparo muito para fazer o DDS, para dar uma palestra, para entrar numa reunião, para fazer a orientação das pessoas. Eu estou sempre muito bem, concentrado, com as emoções ali bem administradas, mas não existe a mesma preparação para quando eu vou reagir aos fatos e às notícias cotidianas. Então, como eu cuido das minhas reações aos fatos e às coisas que vão acontecendo no meu dia a dia? Isso também comunica, né? Aliás, isso principalmente comunica para as pessoas, né? Então, é no momento onde eu não tenho muito preparo, é um momento onde eu vou reagir. E é onde, às vezes, a minha emoção como líder transborda, né? E eu causo um efeito negativo em relação às pessoas, ou em relação ao aspecto de segurança que elas estão me trazendo. Então, a comunicação, ela precisa ser bem cuidada, não só na ação, mas principalmente na reação da liderança, né? E aí, olha só, Rogério, como isso é muito importante, tá? Eu acho que é um cenário que todo mundo vive, né? Ou a maior parte das organizações vive. Quando a gente está num processo, né, de produção tranquilo, etc., as pessoas estão trabalhando, estão entregando os resultados de produtividade, muitas vezes entregando também segurança, a gente está ali numa rotina, fazendo o que precisa ser feito. Né? Nesse momento, muitas vezes, como eu falei para você, a gente não tem a liderança muito presente, a gente fala de segurança de forma mais protocolar, no DDS, em momentos em que me é exigido, eu nem sempre falo sobre isso de forma genuína, até que acontece um acidente, certo? Quando o acidente acontece, há toda uma mobilização de energia dentro da organização, em que, para a atividade, a gente vai escutar as pessoas, a gente vai entender o que aconteceu, a gente para o equipamento, a gente chama o pessoal da engenharia para conversar, o cara do corporativo vem na unidade, o vice-presidente aparece também, e a gente, né, faz uma comunicação muito impactante nesse momento onde o acidente aconteceu, a gente fala que a segurança em primeiro lugar, que ela é um valor, etc, etc, etc. E, de repente, as coisas entram na rotina de novo e a gente não vê mais nenhum vice-presidente falar de segurança, a gente não vê mais nenhum sinal de que a segurança tem um efeito positivo, né? Então, a intenção é muito boa e eu tenho certeza
que os altos líderes não vão parar de vir para a organização e tentar entender o que aconteceu, porque a nossa intenção não é que os acidentes aconteçam, a gente vai se preocupar quando isso acontece. Mas que tal se a gente diminuir o gasto de energia, o entorno de quando um acidente acontece, e a gente começar a diluir isso no nosso cotidiano, né? Se toda essa energia concentrada em torno de um acidente, ela pudesse ser melhor investida no nosso cotidiano, por ações, né, de genuínas da nossa liderança no nosso cotidiano, gerando um efeito positivo, gerando mais atenção, foco e interesse nas coisas que estão sendo construídas ali no cotidiano, eu acho que a gente teria um efeito bem diferente, né? Então, acho que a comunicação, né, por isso que eu trouxe esse tópico dentro da comunicação, ela precisa ser pensada. Qual é a mensagem que eu passo para a organização sempre depois que um acidente acontece e qual é a mensagem que está sendo passada no cotidiano ali, onde nada está acontecendo. E está acontecendo muita coisa. As pessoas estão entregando muita segurança no dia a dia, mas a gente não tem efeito sobre isso, né? Então, que a gente possa trazer comunicação, sim, mais efetiva para gerar efeito sobre o cotidiano. Uma das propostas, por exemplo, que eu vejo com muito bons olhos, que é o Learning Teams, né? Esses times de aprendizagem, para a gente falar sobre o trabalho normal. O trabalho normal é o trabalho que a gente entrega todos os dias, que na maior parte das vezes sai de forma segura. Mas se as oportunidades que estão escondidas ali no cotidiano, no trabalho normal, que a gente pode investigar melhor, é uma das formas, né, que a gente tem de avançar. Então, eu falei aqui de visão, credibilidade, ação orientada, comunicação e colaboração. E as duas últimas competências que o Krause traz é reconhecimento e feedback, que se conecta totalmente com isso que eu estou trazendo, de a gente trazer efeito sobre o comportamento de segurança, e esse efeito precisa ser cotidiano, precisa ter impacto na ação cotidiana das pessoas. Cara, a gente já tem muita ferramenta, cara. Então usa as ferramentas que você já tem para trazer efeito sobre o comportamento das pessoas. É isso, tá? Então, a gente não tem. Se valha de alguma que faça sentido dentro da tua empresa, né? Então, trazer reconhecimento, trazer interesse, atenção para os temas de segurança, né? Reconhecer, sim, as pessoas que estão fazendo, tomando ações seguras no seu dia a dia, no exercício das suas atividades. E feedbacks assertivos, onde a gente precisa ajustar os pontos, o que precisa ser melhor. A gente também precisa fazer isso cotidianamente, tá? E a responsabilidade por resultados, que é a última competência. E nessa competência, eu acho que entra a gente estar revisitando o que a gente espera que as pessoas entreguem, né? Estar revisitando também a minha responsabilidade como líder quando alguma coisa acontece. Porque às vezes a gente quer, assim, isso é com a área de segurança, você que investiga isso aqui, o que aconteceu lá? Tipo, como se isso não fosse minha responsabilidade dentro da minha área, né? Então, assumir essa responsabilidade, assumir a responsabilidade de que as ações que precisam acontecer nesse espaço, nessa área, para que não aconteçam novos eventos e novas ocorrências nessa área, são minhas, são da liderança dessa área, né? Então, isso é a que a gente chama de responsabilidade por resultados, como última competência, das 7 competências aí de liderança para a segurança. E para mim faz muito sentido, né, com tudo que a gente fala, com tudo que a gente lê e que a gente vê na ciência moderna da segurança, né, Rogério? E falando, continuando na atuação da liderança, né? Quais são os momentos críticos que podem impactar na segurança, né? Referente a essa atuação do líder. Uhum. Ótimo.
Existem também estudos que o próprio Krause traz, dentro da consultoria dele, que existem alguns momentos que são críticos para a gente poder cuidar da nossa tomada de decisão enquanto líderes. Não só como líderes individuais, como grupo de líderes. Quando o grupo está reunido para tomar decisões que envolvem a segurança das pessoas, ou que parecem que não estamos falando de segurança, mas que existem temas de segurança que precisam ser considerados ali, né? Então, contratação de pessoas é um momento crítico, porque depois que as pessoas estão lá dentro, querido, dá muito trabalho a gente ajustar critérios que são critérios de adaptação de pessoas a cargos, né? Então, esse é um momento crucial. Aquisição de novas plantas, unidades, né? Como é que a gente vai adquirir uma nova planta? Será que atende a determinados critérios mínimos ou não? Aquisição e compra de equipamentos nesses âmbitos aqui, o Adilson fala muito sobre o design for safety, eu acho que faz todo o sentido do mundo, né? A gente tomar esses cuidados. Na manutenção e principalmente paradas de manutenção programadas, são momentos que a gente precisa pensar na segurança das pessoas, que a gente precisa entender como a gente vai administrar esse tempo e as atividades de maneira a preservar e cuidar das pessoas, né? Que mais que está me ocorrendo aqui? Em grandes gestão de mudanças não só de layout, de equipamentos, etc., mas mudanças de pessoas, líderes que vão sair, vai chegar um outro líder, a gente faz muito mal, sabe, essas transferências, uma mudança de estratégia no RH que está diminuindo custos, vai mandar embora uma leva de gente mais antiga, vai contratar mão de obra mais barata. Cara, isso é uma estratégia do negócio, ok, mas vamos preparar a organização para isso? Como a gente vai cuidar das pessoas nesse processo? Porque vai estourar no ponto mais fraco, né? E aí depois a gente vai falar, mas por que está acontecendo? Porque a gente não cuidou de como fazer essa mudança estratégica na organização, né? Isso não é incomum, isso é muito comum na nossa realidade, mas a gente não cuida, não faz uma boa gestão dessa mudança organizacional, né? Então, acho que aí tem alguns pontos cruciais que não envolvem o cotidiano da gente, né? E que eu acho que dá para a gente destacar e prestar mais atenção em como a gente está fazendo as coisas, como a gente está tomando decisões. Alguém que é da área de segurança tem que estar ali para falar: ei, como é que a gente vai fazer com as pessoas? Como que a gente vai cuidar? O que é preciso fazer nesse processo para a gente não ferir as pessoas, né? Então, isso é responsabilidade de liderança. As pessoas não estão nem sabendo dessas mudanças, né, organizacionais, para elas poderem ter alguma linha de ação ali, né? Dentro dessa, né, toda a tua experiência de 20 anos, né, como trabalhando, né, como empregada na Caterpillar, como consultora, conhecendo várias realidades de outras empresas, né, como que os líderes podem fazer de diferente para impulsionar de maneira positiva, né, a segurança dos seus colaboradores? Excelente, né? Então, eu acho que na mesma linha do que eu já trouxe anteriormente, é a gente poder se investigar como líder, como que eu estou trazendo efeito sobre a segurança cotidiana das minhas pessoas. O que eu tenho feito? Como eu tenho feito? Com que qualidade eu tenho feito isso? Eu estou fazendo, sei lá, uma inspeção de segurança e dando feedback para as pessoas. Eu estou fazendo uma análise crítica das minhas ferramentas e discutindo com as pessoas, né? Trazendo com as pessoas, não é para as pessoas, não é eu dizendo como, olha, eu analisei isso, eu cheguei a essa conclusão. Mas assim, pessoal,
Essas são algumas respostas, o que mais que a gente pode construir juntos, né? Então, é a gente entender que a gente está ali num sentido de servir, né? No sentido de que eu estou ali para contribuir com a nossa, para que a nossa realidade fique mais segura, para que as nossas atividades sejam mais seguras, para que as pessoas se sintam mais amparadas para agir de forma segura e trazer isso para o dia a dia, né? De novo, tentar diminuir a energia e eu diria o estímulo aversivo que existe em torno da ocorrência de um acidente e trazer isso mais para o nosso cotidiano, né? Ter coragem, Rogério, ter coragem de escolher as ferramentas. A gente às vezes tem organizações com um menu de ferramentas de segurança, uma que se repete com a outra, que encavala com a outra, que é redundante com a outra, e a gente não tem coragem de falar, isso aqui vai sair, não vamos fazer mais isso aqui que não faz mais sentido para a gente, né? Isso não é funcional, isso não está trazendo efeito nenhum. Pergunta para as pessoas o que faz sentido para elas. O que você faz como líder que ajuda elas a trabalhar de forma mais segura, né? Então, sentar com as nossas pessoas, acreditar que elas têm respostas e soluções, construir juntos o que faz sentido, né? Eu tenho uma ferramenta para verificar procedimento, uma ferramenta para verificar comportamento, uma ferramenta para verificar fatores humanos, uma ferramenta para verificar a segurança humanizada, e é tudo falando a mesma coisa, né? Então, como que a gente tem coragem como líder de sentar juntos e pensar qual é o efeito que tudo isso está gerando? O efeito que está gerando é a liderança ficar inventando resposta para todas essas ferramentas que não está fazendo sentido para ninguém, ou não, tem essa ferramenta aqui que a gente vê sentido, que a gente quer continuar, e nós vamos postar nossas fichas aqui, e nós vamos deixar o tempo mais livre para a nossa liderança e conversar, fazer de forma genuína, olhar para as pessoas que estão ali, né? Entender melhor as dificuldades, atuar, dar tempo para elas darem feedback sobre as ferramentas de segurança para as pessoas. Então, efeito positivo, como eu disse, não é só dar elogio, mas é a gente fazer uns PDCAs da ferramenta funcionarem muitas vezes, sabe? Coisas simples e que a gente não se dedica a fazer, né, Rogério? Porque a gente às vezes fica criando o indicador que tem que entregar, o volume que tem que entregar, e o negócio não faz sentido para a gente. Então, eu diria assim, gente, se apropriar, entender que segurança é a liderança que puxa, vejam o que faz sentido dentro de cada organização, o que as pessoas valorizam, o que ajuda de verdade as pessoas a trabalhar de forma mais segura, o que elas estão precisando. O Decker fala isso, né? Pergunte para as pessoas o que elas estão precisando para trabalhar de forma mais segura. E ajude! Esse é o nosso papel, né? E não atrapalhar. Não ser mais um elemento ali coercitivo, né? De presença ali que as pessoas ficam tensas para trabalhar. A gente tornar esse ambiente de segurança do trabalho também mais agradável, afinal de contas a gente está falando de cuidado, não pode ser uma coisa que gere mais tensão do que benefício, né, bem-estar para as pessoas, né? Hoje a gente fala muito, né, muitas pessoas falam em, né, empatia, inteligência emocional, e a minha percepção é que as pessoas muitas vezes nem sabem o que significa realmente esses contextos, essas palavras, né? Mas qual o papel da empatia, da inteligência emocional que os líderes devem ter na gestão de segurança? Legal. Bom, eu acho que tem alguns cuidados para a gente falar sobre isso, né, Rogério? Bom, primeiro que empatia é algo que é sempre positivo que a gente possa ter, né? Ou seja, que é uma capacidade que eu tenho não de fazer o que eu gostaria que fosse feito comigo, mas de entender como é que o outro gostaria
de ser compreendido, como é que o outro gostaria de ser tratado, né? Procurando escutá-lo de uma maneira muito genuína, com uma qualidade de presença, né? Não de quem está na frente das pessoas porque sabe tudo, porque já tem as respostas e porque está ali para dizer o que é certo fazer, mas porque eu estou disposto a estabelecer uma conexão com aquela pessoa que está à minha frente, que eu quero entender o ponto de vista dela. Eu acho que eu leria a empatia dessa maneira, né? Ser empático não é fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, mas eu estar disponível para entender o ponto de vista do outro. Eu não preciso concordar e nem discordar, eu só preciso entender qual é, né? Então, eu acho que quando a gente fala, e cada vez mais a gente tem falado de um ambiente diverso, de um ambiente inclusivo, e isso permeia as questões de segurança, a gente não pode acreditar que existe uma única verdade que precisa ser imposta, ou que tem alguém que tenha essa verdade, que vai mudar a mentalidade das pessoas, e que isso vai fazer com que as pessoas trabalhem de forma segura, né? Então, a empatia ela serve justo para que a gente possa contemplar essa diversidade de perspectivas, de saberes, que é enriquecedora se a gente souber utilizar, né, Rogério? Então, a empatia ela precisa nos abrir para essa possibilidade de entender as diversas formas de olhar para as questões de segurança. E não tentar doutrinar alguém, né, na nossa linha ou na nossa forma de pensar. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. E que a liderança precisa ir, né, tendo essa maleabilidade e desenvolvendo isso. Agora, eu também quero deixar aqui o meu profundo respeito e consideração e empatia a todas as pessoas que ocupam os cargos de liderança, porque não é fácil, tá? Não é uma posição muito fácil. Sempre tem uma teoria nova do que o líder deveria fazer, de como ele deveria fazer, nananana, mas viver isso na pele, embaixo de cada pessoa, são outros 500, né? Então, é algo que eu preciso sinalizar assim, existe uma pessoa por detrás daquele cargo e que também está submetida a uma estrutura e a um contexto de trabalho que muitas vezes ele não tem tanto poder de ação como líder, certo? Ele tem um poder de ação até determinado ponto, né? E às vezes, e por que eu estou trazendo isso, né, Rogério? Porque às vezes eu acho uma crueldade a gente falar que o líder tem que ter inteligência emocional, porque às vezes parece que ele tem que ter uma casca grossa para aguentar porrada, né? E isso, para mim, não é empático, entende? É assim, você não está aguentando porrada suficiente, não está tendo inteligência emocional, né? E aí a gente tem que avaliar bem. Eu não quero aqui trazer um polo, né, do que é do indivíduo, do que é da organização, porque eu entendo que as coisas são relacionais, né? O comportamento ele é fruto do ambiente, e o comportamento pode influenciar o ambiente também, especialmente os comportamentos das lideranças, tá? Mas tem situações em que a gente não tem força contra a estrutura, sozinho, principalmente sozinho. E pode ser cruel a gente falar para as pessoas assim, você tem que ter mais inteligência emocional. Agora, vírgula, é importante a gente ter inteligência emocional? Claro que é, né? Eu acabei de falar para você que uma das coisas mais importantes em termos de comunicação não é a comunicação ativa, mas é a maneira como a gente reage. E as nossas reações como líderes estão intimamente ligadas com a nossa habilidade
de entender como é que as emoções se manifestam em mim, ou o que provoca as minhas emoções. E eu diria para você, caro Rogério, que esse é um tema que eu considero dos mais difíceis, tá? Porque quando a emoção te toma, meu amigo, você está aqui em Floripa, você vai parar lá em São Luís do Maranhão, quando você percebeu o que aconteceu com você, né? E vamos dizer, a inteligência ou, né, a tentativa da gente manejar, gerenciar melhor as nossas emoções, ela vai nos trazendo a habilidade de conseguir perceber assim, opa, não fui lá em São Luís, parei aqui em Salvador, no desmanche, né, da minha emoção, na manifestação da minha emoção. Opa, já estou conseguindo ver que eu estou aqui, ó, influenciado pela minha emoção, eu nem cheguei no Rio de Janeiro, estou melhorando, né? É algo que te exige muito, tá, Rogério? Exige muita dedicação, muito querer, porque quando a emoção te toma, né? Eu participei de um evento recentemente sobre neurociência e eles mostram, tá, por fotografias no cérebro, que quando você está submetido a uma emoção, raiva, frustração, alegria, né, apaixonado, a área do cérebro responsável pelo seu raciocínio lógico, que é a área pré-frontal, não é irrigada por sangue, não vai sangue, você para de ter o raciocínio lógico, né? Então, cara, você tem uma boa gestão disso, ó, haja treino, haja autoobservação, uma capacidade de se autoobservar, né? De entender o que te aciona as suas emoções. Então, é um tema que a gente usa, assim, como se fosse aprender a colocar a botina de segurança, e não é, tá longe de ser, né? E muitas vezes a gente usa para responsabilizar o indivíduo, falar assim, você que não sabe fazer boa gestão da sua emoção, não, por aí, tá? Eu acho que, por exemplo, até para a gente poder manifestar as nossas emoções dentro do ambiente de trabalho de uma forma mais coerente, a estrutura organizacional, o contexto organizacional tem que ser favorável, que é o que a gente tanto tem ouvido falar sobre segurança psicológica. Sem segurança psicológica, meu amigo, a gente faz cara de blasé, a gente aprende a fazer cara de árvore, né? A conter todo esse tipo de emoção, a tentar segurar a onda ali, para que não se manifeste desse jeito ali, né? Que o negócio vai lá em São Luís. Então, Enquanto isso é complexo e talvez pouco explorado da maneira como tem que ser explorado, né, Carla, assim, pelas organizações, né, eu vejo que ainda tem o que tu falou, né, se espera muito do líder que ele seja o super-homem, né, que ele tenha que, ele não pode ter emoção, né, e ele tem que, né, gerenciar com a razão, e nem é difícil, né, como falou, tu não consegue desassociar a tua vida fora do trabalho né, com o trabalho, e muitas vezes o contexto do trabalho te impacta na tua vida, né, contrário, né, perfeito. tem os dois lados disso, né, mas o quanto que eu vejo oportunidade das empresas trabalharem mais isso com relação à liderança, né, como é difícil por um líder administrar essa realidade tão complexa que a gente vive hoje, né? Esse mundo, tanto fala, BANI, VUCA, né? Complexo, né? Ágil demais, né? Com várias coisas que tu falou aí, né? Diversidade, inclusão, né? O quanto que também essa liderança está preparada para isso, né? E às vezes não é nem a má vontade né, de não querer estar inserido dentro desse contexto, é realmente talvez a preparação disso, né? Eu acho que até ele sai um pouco do contexto da segurança, mas como é que tu enxerga isso, cara? Eu enxergo que ainda tem
Nossa, ainda tem um caminho muito longo aí para a Sem gente dúvida. trilhar com relação a esses assuntos, né? Tanto de É, empatia quanto a inteligência emocional. é. De novo, tomando cuidado para a gente não responsabilizar o indivíduo pelas coisas, sabe, Rogério? Porque, veja, ó, vamos olhar então a inteligência emocional da empresa. Como é que a gente toma as principais decisões em torno do acidente? Como é que estão as emoções das pessoas em torno do acidente? Vamos olhar para como a gente faz isso de maneira coletiva, que dores estão presentes ali, como a gente pode se ajudar, né? E como a gente pode deixar um pouco as emoções baixarem, o sangue voltar a circular no pré-frontal, para daí a gente tomar algumas decisões, ou para a gente fazer uma leitura menos equivocada do que possa estar acontecendo, entende? Menos Então, tendenciosa, menos, né? Porque eu acho que ou esse menos ponto. repetitiva, ou menos reativa, né? Então, acho que são coisas que a gente olha para o indivíduo, mas a gente não olha também o quanto que a própria organização, ela precisa de cura nisso, assim, ela precisa avançar nisso. Então, quando eu falo, vamos tentar tirar um pouco de energia desse momento em torno do acidente, eu estou tentando dizer, pessoal, vocês não estão na melhor condição, muitas vezes emocional, para tomar decisões aqui, no momento de crise. Aqui a gente tem que gerenciar, minimizar os impactos, e depois a gente tem que se debruçar com o pré-frontal, né, ok, para a gente poder ter uma linha de raciocínio melhor, para a gente poder conectar isso com a nossa estratégia da empresa, para a gente poder direcionar esforços para o cotidiano que façam sentido, né? Então, eu acho que sim, Rogério, e sempre tomando esse grande cuidado, tá? Transformar as estruturas e o contexto que está em torno dos indivíduos, inclusive dos líderes, tá? Inclusive dos líderes, porque os líderes também estão submetidos a alguns contextos que muitas vezes ele se sente limitado na sua atuação. E aí, às vezes, fica para o líder uma situação que é matar ou morrer, fugir ou ficar, alguma coisa assim, né? E não tem essas opções, né, Rogério? Eu brinco assim, as pessoas falam, segurança tem que ser um valor individual. Tá, ok, entendo. Mas veja, uma pessoa que tem alto valor na segurança, às vezes muda de empresa, vai para outra organização, onde essa organização não tem um contexto muito favorável, muito maduro em segurança, e esse cara que chegou lá, que tem valor de segurança, ele não é capaz de mudar esse contexto. Ele é um só, né? E ele está submetido a uma estrutura, a processos, a indicadores que ele sozinho não é capaz de modificar. Então, essa dança entre o que é do indivíduo e o que é da estrutura, do processo, do contexto, da cultura, é muito importante, né? E a gente precisa entender que não basta dar treinamento de inteligência emocional, de segurança, de qualquer coisa para as pessoas, se a gente não mexer nas estruturas onde elas estão inseridas, que é muito do que a ciência moderna vem falar aí sobre a atuação da segurança, né? E que quem trabalha muito tempo na área também sabe que a gente faz isso há muito tempo, né? Carla, a gente está chegando ao final desse bate-papo muito, muito legal, muito esclarecedor, né? Mas você pode compartilhar algum exemplo, caso de intervenção de algum líder que fez uma diferença significativa aí com relação à segurança? A gente deve ter vários exemplos, né? Mas se puder compartilhar algum exemplo desses, né? Nessa tua andança aí por várias empresas, com certeza deve ter vários, mas se puder compartilhar alguns. Uhum. Veja, eu tenho exemplos assim de pessoas que são número um dentro da organização e que atuam de uma maneira mais alinhada, trazem, por exemplo, alguns indicadores para olhar de forma mais proativa, vamos falar assim, né, preventiva, trazendo efeito sobre o comportamento em segurança, e onde, por exemplo, ele tem uma agenda
anual, onde ele fala o que ele pensa, o que ele quer em termos de segurança para dentro daquelas unidades, né, de indústria. Então, tem acontecido acidente, não tem acontecido acidente, esse cara, que é o número 1 da organização, ele tem uma agenda onde ele fala disso, que teoricamente é um valor para dentro da empresa, né? Então, acho que isso comunica, isso traz efeito sobre o comportamento de segurança. E não é raro que ele traga nessas falas ali programadas respostas, vamos falar assim, para aquilo que está sendo identificado nessas ferramentas onde os colaboradores trazem situações, apontam que precisam de ajuda. E ele traz, né? Olha, isso aqui a gente vai trabalhar dessa forma, isso aqui vai ficar para o ano que vem, isso aqui a gente está endereçando dessa maneira. Pô, isso é uma maneira de trazer efeito sobre as coisas que as pessoas estão fazendo. E, por consequência desse número 1, outros líderes intermediários passam a fazer isso de forma mais cotidiana também. Percebe? Então, é algo simples. É fechar o PDCA, né? É assim, é um combinado, né? Ó, depois de acidente você não vai aparecer. Quem vai aparecer é o dono da área, é não sei quem, é o responsável de HS, mas você vai aparecer 4 vezes por ano nessas datas, onde você vai conversar com o pessoal, onde você vai manifestar aqui como que você espera que as pessoas atuem, trazer mais dados qualitativos sobre como você espera que as pessoas façam as coisas. Líderes e operacionais, né, áreas de apoio. Então, ele vai falando o que ele espera, como ele quer que as pessoas atuem, e ele vai reconhecendo também as pessoas que vão atuando, que vão trazendo. Então, eu assim, tenho esse exemplo que é mais claro, mais nítido, e tem outros mais antigos, assim, que não tem tão bem estruturadinho, mas que a gente percebe quando uma liderança tem um contexto, tem uma estrutura desenhada que favorece, e ela tem verdade, genuinidade nas ações que ela faz, né? Então, isso a gente percebe Credibilidade, né? Tu falou antes, traz credibilidade, credibilidade. exatamente, traz credibilidade, ele faz as coisas não porque eu devo fazer, mas porque eu quero fazer isso pelas pessoas, porque eu acredito que é o jeito que eu quero cuidar das pessoas que estão aqui, porque são elas que produzem o resultado que eu sou responsável aqui em última instância, né? Eu acho que com isso a gente exemplifica bem, né? O que a gente pode esperar. Cara, muito legal, né? De novo, mais um bate-papo contigo aqui, super produtivo, super instigante, muito didático, né? Adoro conversar contigo, porque eu acho que tu traz os exemplos em um viés, às vezes, diferente do que a gente escuta sobre esses temas. Então, só quero agradecer muito a tua participação aqui no canal, né? E tenho certeza que esse vídeo aí vai ajudar e contribuir aí com o aprendizado das pessoas que nos assistem aqui. Eu que te agradeço muito o convite, a oportunidade de mostrar um pouquinho de como eu vejo, de como eu penso as questões de segurança, muito no viés, né, das pessoas que estão envolvidas no processo. E quando eu falo pessoas, eu estou falando de todos os que estão envolvidos, né? Eu tenho falado muito com as pessoas assim, o mundo evoluiu, a gente está percebendo mais a complexidade do nosso mundo, a gente está conseguindo, né, incluir mais a diversidade, incluir mais as tecnologias, a tecnologia está aí para ajudar, para apoiar, para que a gente avance como humanidade, inteligência artificial, que às vezes dá esse receio, etc., né? O Big Data, etc. Mas quando a gente fala de tecnologia humana, o nosso software não foi atualizado, né? A gente segue respondendo
como seres humanos da mesma maneira. E a gente precisa, né, eu levanto essa bandeira, a gente precisa aprender cada vez mais sobre comportamento humano, a gente precisa aprender cada vez mais sobre neurociência, sobre aprendizagem, que são coisas que certamente vão nos diferenciar no futuro de todas essas modernidades, né, de todas essas questões tecnológicas, de inteligência artificial, etc., que às vezes, né, as pessoas ficam amedrontadas, mas não há substituição para isso que nos torna humanos, né? Que é essa conexão, que é essa verdade, que é a gente poder fazer as coisas de maneira intencionada, para que elas aconteçam da maneira como a gente gostaria, principalmente cuidando e preservando da saúde e da integridade das pessoas nos processos produtivos, né, Rogério? E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.